Olá você, espero que tenha tido uma noite de descanso, que neste dia 31 de março de 2020, todas as tuas energias, todas as tuas forças possam ser revigoradas. Independente da hora que você venha a assistir, desejo a você que esta terça-feira seja de profunda paz, serenidade, voltamos a dizer, de esperança. Queridos, vamos lá para a nossa oração. Louvemos a Deus por este nosso encontro. O texto bíblico de hoje está lá em João, capítulo 8, versículos de 21 a 30. João, capítulo 8, versículos de 21 a 30. Observemos que estamos seguindo aqui uma direção nessa semana com o Evangelho joanino, né? Na verdade, João tem aparecido nos domingos e de maneira particular, nessa semana nós vamos seguindo toda essa reflexão que vai dando continuidade sobre a missão de Jesus, sobre quem Ele é, quem acredita, quem não acredita, a revelação da sua missão, aquilo que deverá acontecer com Ele a partir da sua fidelidade ao Pai. Então, portanto, vamos ao texto bíblico. Jesus disse outra vez: Eu vou embora, vós me procurareis e morrereis no vosso pecado. Onde eu vou, vós não podeis chegar. Diziam então os judeus: Será que pretende suicidar-se, já que diz, eu vou, vós não podeis chegar? Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou de lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos, morrereis nos vossos pecados. De fato, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe: Tu quem és? Respondeu: Desde o princípio eu estou dizendo a vós. A vosso respeito é que há muito a dizer e a julgar, mas quem me enviou é veraz, e o que dele ouvi eu o digo ao mundo. Eles não compreenderam que lhes falava do Pai. Jesus continuou: Quando tiverdes enaltecido o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me instruiu. O que me enviou está comigo, não me deixou só, porque sempre faço o que é do seu agrado. Porque ele disse essas coisas, então muitos acreditaram nele. Bom, o texto bíblico de hoje tem algumas coisas que são de fácil compreensão, mas não é um texto tão simples assim. Valeria uma necessidade de ficarmos um tempo mais longo para refletirmos sobre ele. Porém, vou tentar pontuar algumas coisas a partir da reflexão de Rinaldo Fabris e Bruno Maggioni, com tradução e orientação do Königs, de Johann Königs. Então, são teólogos, exegetas, especialistas nisso. Portanto, queridos, o que a gente percebe é que há uma continuidade neste trecho, assim como havia no anterior, uma crescente oposição dos judeus a Jesus. E, ao mesmo tempo, uma incompreensão daquele povo, daquelas pessoas, da tradição judaica que não compreendia quem de fato era Jesus e o que ele estava se propondo. O que é de nós observarmos de fundamental? Primeiro, que Jesus pronuncia uma grave ameaça: morrereis no vosso pecado. Com essa expressão, atribui-se aos judeus uma obstinação que parece ter algo de definitivo, quase um pecado sem esperança. É interessante observar e nos perguntar do que João está falando exatamente. João fala no singular: vós morrereis no vosso pecado. É a afirmação que João traz da boca de Jesus. Um ponto de partida nos oferece uma variação que julgamos não ser casual. Como eu disse, o versículo 21 se fala de pecado no singular, enquanto no versículo 24 se fala de pecados no plural. São dois momentos distintos, pecado e pecados. O pecado é um só, mas que se exprime de formas múltiplas. E aí é importante para nós, a distinção entre pecado e pecados estava já presente na pregação dos profetas. E aí entendamos, o pecado de fundo é sempre o mesmo,
A idolatria é entendida como a busca de si mesmo, que encontra seu alimento na concepção errônea de Deus e no medo. O conceito de um Deus patrão, cuja presença seria uma limitação da liberdade humana, e o medo que, obedecendo a ele, o homem perca sua própria consistência. E aí, então, falemos agora dos pecados singulares. Os pecados singulares, na múltipla variedade de suas formas, surgem todos deste pecado raiz e se manifesta de várias maneiras. Então, para sermos ainda mais claros, podemos entender e dizer que se trata de um pecado lúcido e também, por isso, de certo modo, definitivo. O que seria? Compreendamos. É a recusa consciente a acolher a luz e a escutar a verdade. Uma recusa que nasce de motivos bem precisos, que João já elencou ostensivamente e continuará a falar ao longo de todo o seu evangelho. Ou seja, é aquele que se recusa à luz e prefere ficar nas obras malignas, que recusa a verdade, porque a glória de Deus prefere a glória, em vez da glória de Deus, prefere a glória dos homens. Ou seja, recusa a verdade de Deus para ficar na sua própria verdade. Esse é o pecado, do qual gera todos os pecados. Ou seja, é a recusa de que Deus seja Deus na nossa vida. E aí a única possibilidade de subtrair-se a essa ameaça de morte é crer naquilo que Jesus diz: eu sou. Eu sou. E é interessante que essa afirmação eu sou, a gente se remete já lá no livro do Êxodo. Mas vale lembrar que também em Ezequiel e em Isaías aparece uma afirmação, inclusive em Isaías: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, os meus servos que escolhi para que me conheçais e acreditais que eu sou. No uso de Ezequiel e de Isaías, a fórmula exprime a fé na presença e na ação de Deus na história. E isso numa época cheia de acontecimentos desconcertantes para o próprio povo eleito. Ou seja, é acreditar na ação de Deus. Deus é. Assim, para nós irmos aqui concluindo e entendendo essa afirmação de Jesus, João relê todos esses temas do Antigo Testamento em chave cristológica. É em Jesus que o eu sou do Antigo Testamento encontra sua máxima realização. Ou seja, Jesus é o sinal de que Deus entrou na história e de que sua presença é salvífica e permanente. João se preocupa em acrescentar duas especificações no versículo 28. A primeira, já conhecida, é compreender que eu sou significa compreender o mistério de sua obediência. Jesus pode dizer eu sou unicamente porque Ele é a transparência do Pai. E a segunda é a própria afirmação que virá da cruz. A cruz que torna-se para nós não só um fato de salvação, mas que revela plenamente quem Jesus é. Portanto, aqui nós poderíamos, queridos, nos atentar a alguns aspectos importantes para a tua leitura orante. A primeira delas é o seguinte: qual é a imagem de Deus que você tem carregado em teu coração? Qual é a relação com Deus que você tem construído? Deus, na verdade, tem sido Deus na tua vida? Ou, na verdade, você tem colocado outras imagens para ficar preso exatamente na tua verdade? E aí exatamente é onde está o pecado, que gera todos os outros pecados. A recusa em aceitar a Deus nos faz abrir portas para que a gente haja de outras maneiras. Por fim, quando afirmamos que Jesus é, a partir do que Ele diz, eu sou, de fato Jesus tem sido a tua luz, tem sido aquele que tem guiado a tua história. Creio que estes sejam os pontos fortes para nós rezarmos neste texto denso e muito profundo do Evangelho de João. Que de fato o Senhor te dê uma boa leitura orante e faça uma ótima meditação para que Jesus seja Ele verdadeiramente Deus e homem em nossa vida, em nossa história. Uma boa oração para você, paz e bem.